Meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, quarta-feira, 15 de outubro, nós temos como tema para o nosso estudo, esquecimento. Bom, a gente viu no estudo de ontem, no capítulo 4 de Josué, que Deus disse para os israelitas construírem um monumento com 12 pedras. E essas 12 pedras, elas iam fazer com que as futuras gerações lembrassem, através das histórias contadas pelaquela geração vivida naquele momento, dos feitos maravilhosos do Senhor. E que Deus ele permitiu o povo passar no Rio Jordão a seco. Sim, e hoje a gente vai ver que todo esse feito do Senhor, ele caiu no esquecimento do povo. Em Josué, no capítulo 4, versículo 20 ao 24, Juízes 3, versículo 7, no capítulo 8, versículo 34, ele nos traz lembranças dos feitos do Senhor. E ele serve para nos fortalecer a nossa fé, ensinar a dependência dele e preservar o legado do Senhor. Então, todos esses feitos maravilhosos que Deus fez no passado têm como principal característica isso. Aumentar a nossa fé. Lembrar que o Senhor, ele é poderoso para realizar qualquer tipo de obra em nossas vidas, para fazer o impossível acontecer, assim como eu falei no dia de hoje. E aqui diz o seguinte, no começo da lição, observe a mudança em Josué 4, versículo 23. Segundo Josué, as águas do Jordão secaram diante de vocês, isto é, diante de todos os israelitas que haviam acabado de cruzar o rio. Por outro lado, ele dizia que o Mar Vermelho secou diante de nós, aqueles que ainda estavam presentes desde a primeira geração que tinha vivenciado o Êxodo. Os dois eventos vividos por duas gerações diferentes tinham um significado bem semelhante, o que permitiu à segunda geração, por meio do testemunho de seus pais, redescobrir o mesmo significado da travessia do Jordão. Então, no passado, algumas daquelas pessoas que estavam ali com Josué vivenciaram a travessia do Mar Vermelho, mas outras não. Outras apenas ouviram falar. Agora, lembra do estudo de ontem, onde tinha como tema, lembre-se. Então, a partir do momento que a gente passa de geração em geração as histórias incríveis do Senhor, a gente passa a fortalecer o legado do Senhor. Tipo, eu e você. Eu e você não vivenciamos no passado, mas a gente sabe do que Deus fez através da palavra do Senhor. Através de pessoas que decidiram levar à frente, testemunhando as maravilhas feitas pelo nosso amado Deus. Então, algumas dessas pessoas não vivenciaram a abertura do Mar Vermelho, mas eles souberam de histórias, essa história real contada por pessoas que vivenciaram essa maravilha diante de seus olhos. Geralmente consideramos o esquecimento uma característica normal de todos os seres humanos. Isso é fato. A gente esquece do aniversário da nossa esposa, esquece às vezes de pagar um boleto, esquece tantas coisas no nosso dia a dia, mas a lição não nos diz. Esquecer no sentido espiritual pode levar a consequências muito sérias. Muito sérias. Esquecer de quem realmente é o provedor da nossa vida, esquecer de quem realmente pode nos ajudar, esquecer de quem realmente vai vir em breve nos buscar, esquecer de quem morreu na cruz por nós para nos salvar. Tudo isso é muito perigoso. É muito perigoso, a lição não nos traz isso. Mesmo hoje, se quisermos manter nossa identidade como o povo que possui um chamado e missão peculiar, teremos que criar ocasiões para renovar a memória espiritual individual e coletiva. Quantas vezes a gente já não foi num culto e ali as pessoas estavam pregando, por exemplo, sobre a história de Jó. Aí a pessoa, nossa, a história de Jó de novo. Quantas vezes já não escutei essa pregação? Quantas vezes já não vi falando sobre a criação? Quantas vezes já não vi a história de Jesus ali ressuscitando no terceiro dia? Mas a gente precisa lembrar desses feitos maravilhosos. A gente precisa lembrar que Deus ele restituiu a vida de Jó, tudo aquilo que ele perdeu. A gente precisa lembrar como foi a criação para que eu e você viéssemos a viver nesse mundo maravilhoso. Mesmo com tantas falhas e pecados, a gente consegue ter um vislumbre de coisas boas. Sim, a gente olha para Cristo, olha para a cruz, o que ele fez por mim e por você para nos salvar, e que em breve ele vai vir nos buscar, e que ele vem preservando a nossa vida, nos concedendo livramento a todo momento, a todo instante, visíveis e não visíveis. Isso são coisas que não pode cair no nosso esquecimento, e é um relacionamento diário que eu e você temos que viver com Deus. E isso tem que acontecer frequentemente. Ellen White diz aqui, no livro Vida e Ensino, Ellen White entendeu claramente que se nos guiarmos constantemente pela luz dos atos e das revelações passadas de Deus, certamente perderemos a motivação para cumprir nossa missão no futuro. Nada temos a temer com relação ao futuro,
a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos no nosso passado. Ellen White está nos dizendo aqui que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de lado aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus fez para nós até o dia de hoje. Se assim a gente fizer, a gente não vai conseguir entender os ensinos do Senhor para a nossa vida hoje, não vai conseguir transmitir para outras pessoas e assim a gente não vai conseguir viver as maravilhas dele. Então que eu e você venha a ter nossa visão que impede de nós olharmos para Cristo com esses olhos, que ela venha ser jogada por terra e que a gente venha ter a condição de ver as maravilhas do Senhor e vivenciar as maravilhas deles na prática que Ele quer nos conceder. Amém? E olha, a vida eterna é para nós. Que a gente não venha jogar fora essa mesma, que a gente não venha deixar ela cair no esquecimento e viver uma vida de só luta. Maravilha? Vamos orar? Maravilhoso Deus. Que nada do que o Senhor tem feito na nossa vida venha cair no nosso esquecimento, Deus. Que, pelo contrário, que a cada dia a gente lembre e se apaixone ainda mais por Ti e venha viver ao Teu lado, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Ó Pai, perdoa os nossos pecados e nos prepara para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém.